Boa, vamos lá. Vou pegar um exemplo, tá? Por quê? Porque pensa o seguinte, você precisa melhorar a rentabilidade de uma operação, tá? Então você assume uma posição, e aqui, ó, entenda que eu estou fugindo aqui de planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento, mas estas áreas também envolvem, também interferem na rentabilidade de uma operação. Estas áreas também interferem, a área que você atua, tá? Mas é importante você saber aqui essa parte. Você tem que saber como que um líder de empresa, como que uma empresa opera, tá? Então pense o seguinte: você precisa melhorar a rentabilidade de uma operação. Você assume uma posição, precisa encontrar um caminho ali para melhorar a rentabilidade. E precisa encontrar uma forma de aumentar a margem. Como que você faz isso, tá? E aí, eu preciso falar uma coisa aqui que é, toda consultoria global, tá? Qualquer uma, tá? Não vou citar nomes aqui, mas toda grande consultoria global utiliza o que eu estou explicando aqui para resolver problemas, tá? Então, este exemplo que eu falei de aumentar a margem, aumentar a rentabilidade, você pode ter certeza que eles vão seguir o caminho que eu estou falando aqui, tá? Aos próximos minutos da aula, você vai aprender o que uma consultoria global faz para resolver os problemas. Aí você me fala, nossa, é isso? É isso. Só que aí é óbvio que aí depende de como elas comunicam, como organiza os dados, como consolida e tudo mais, que é o que eu falei um pouco antes. A forma que você consolida tudo isso muda completamente o resultado que você obtém e aí, consequentemente, muda o valor do trabalho que você está entregando, tá? Então, como que você faz isso? O primeiro ponto é a sua inteligência de consolidação vai mover a sua análise, tá? A sua inteligência de consolidação. Por quê? Você pode montar exatamente essa imagem aqui que eu falei, tá? Exatamente essa imagem, eh, e aí colocar, o percentual de margem de contribuição também, junto aqui, ou margem absoluta aqui eh, cada ponto. Óbvio que, vamos supor que você assumiu a operação no Brasil. Quando você olhar para baixo, você vai olhar a receita de todos os estados. Para você entrar dentro dos estados, você vai olhar a receita de todas as cidades. Quando você entrar na cidade, você vai olhar a receita de todos os clientes, não é só de todos os clientes aqui. Quando você olhar para baixo, você vai olhar a receita de todos os itens. E aí, receita, margem, da forma que eu falei, margem de contribuição, é, 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 margem de contribuição absoluta. E aí pode ser que aqui ó, você identificou que tem cidades com margem de contribuição negativa. Então, entenda o processo de fazer análise. Então, você identificou cidades ali que tem margem de contribuição negativa, tá? Então você encontrou um primeiro ponto de vista para resolver o problema. Existem cidades que têm margem de contribuição negativa. O que que você faz para resolver essas cidades? É, já falei, né? Você pode detalhar ali a margem de contribuição por item, tá? Mas aqui talvez, tá, tenha alguma pegadinha, porque você pode ter o mesmo item. Olha que loucura, tá, o que eu vou falar e como a análise, a consolidação, a forma que você olha, pode mudar completamente o resultado. Você pode ter o mesmo item que ele está sendo vendido com preços diferentes para vários clientes e aí, consequentemente, você tem o mesmo item com margem muito positiva ou com margem muito negativa, tá? E o item pode estar com margem muito positiva, só que você tem um cliente que está comprando aquele item que está com a margem extremamente negativa. Então, tem várias formas de olhar aí a, a de granularidade na análise para você conseguir tomar a decisão certa. E isso é arte você fazer isso direito, tá? E aqui, de novo, eu estou dando exemplo de receita, margem de contribuição, de tudo isso, mas é para você entender que quando você aprende, primeiro você tem que entender duas coisas. Uma, aplicar esse mesmo conceito no planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, esse é um ponto. E o segundo é que a partir do momento que você aprende isso, a forma de você encarar um problema é completamente diferente. Você vai falar, nossa, mas por que estão tomando essa decisão aqui? O que está acontecendo aqui? Por que estão tomando essa decisão? Não analisaram dessa forma, não analisaram outra. E se tivesse outro recorte aqui, entende? Você vira outro tipo de profissional que consegue resolver os problemas de outra forma. E por isso que isso é extremamente importante, e por isso que as maiores consultorias do mundo usam exatamente este modelo para resolver os problemas. Ok? E aí, vou dar mais um exemplo, tá? Você pode, por exemplo,
eh, colocar coluna com margem de contribuição e colocar a variação percentual por faixa de preço daquele item, para você não ter que entrar em todos os itens. Então, se você tiver um item que tem uma variação, um mínimo de preço muito baixo e um máximo de preço muito alto, que a variação percentual é muito grande, tem problema nesse item, tá? Pode ter certeza que se você avaliar ele, você vai encontrar margem negativa em algum cliente. Algum cliente está comprando com margem negativa. Então, essa é uma outra forma de analisar, tá? Então, eu vou reforçar, tá? Isso aqui é o momento que eu fico maluco, tá? Quando eu vejo quando não estão analisando dessa forma. É extremamente importante fazer isso, tá? Você percebe a importância de olhar a granularidade? Você percebe, tá? Muda completamente a sua forma, a sua capacidade de entregar resultado. E esse exemplo financeiro que eu trouxe é para você entender, tá? Entender tudo o que você analisa na empresa pode ser analisado desta forma. Todo o resultado que você entrega pode ser analisado dessa forma, ok? Todo o resultado. E isso move a empresa. Se você souber fazer isso direito, move a empresa. E aqui, eu vou dar um exemplo agora de planejamento de produção, materiais e demanda, tá? Vou colar aqui, ó, para você entender. Agora vamos parar, vou voltar para a nossa área. Como você pode analisar a granularidade? Então, exemplo aqui, ó, pirâmide de granularidade. Tem 3 exemplos aqui, e vou falar das 3 visões, tá? Pensa o seguinte, deixa eu ver só como eu montei aqui as 3 visões. Eu vou falar aqui depois. Primeira possibilidade, 24 meses já consolidou todo o planejamento. Tá, beleza. Deixa eu falar disso aqui primeiro, depois eu vou passar por um exemplo melhor, tá? Com mais detalhes. Então, que tipo de consolidação você pode fazer aqui, ó? Que tipo de consolidação? E aí, de novo, a granularidade da análise precisa estar conectada com a granularidade e o horizonte do tempo, ok? Não faz sentido você avaliar o volume total da fábrica, quer dizer, até faz sentido, né? Se você está olhando o dia, mas não é aí que vai resolver os seus problemas. Não é avaliando o dia que você vai conseguir tomar decisões melhores. Então, mas você pode olhar o volume total da fábrica, volume total do setor, de um setor aí Z, coloquei o nome de um setor aqui, volume total de uma máquina, volume da ferramenta, volume do item, consumo do material. Então, você consegue subir e descer aqui nos níveis, tá? Ocupação total da fábrica, ocupação do setor de produção aqui, o Z, ocupação da máquina Y, ocupação da capacidade da ferramenta V. Aí aqui um outro formato, volume total da fábrica, volume do grupo de máquinas H, volume do grupo de itens U, volume do grupo de materiais P. Então tem várias formas de montar essa granularidade da análise. E um dos segredos, tá? O que magicamente é a piada, tá? O que faz você obter resultado é como você junta isso, tá? Claro que tem base de dados, tem um monte de coisa para você fazer por trás, mas é como você junta isso ao ponto que eu falei lá, depois de 1 hora de aula, mais ou menos. Como que você junta isso com o horizonte e granularidade do tempo. Colocando isso para funcionar, tipo, vira uma engrenagem, assim, funciona maravilhosamente bem, tá?